Eu pensei que ia chegar umas 3h20, mas o trânsito ali não deixou chegar nem 3h20. Devia ter vindo de bicicleta, porque está bicicleta na Avenida Paulista toda ali, né? É uma alegria estar aqui, e eu disse para o meu irmão e amigo Xang, pastor, eu nunca esqueço do dia que eu conheci o casal lá em Curitiba, né? Há alguns anos atrás, e foi uma grande alegria. É bom demais ser crente, porque a gente conhece uma pessoa, é como se já conhecesse há 10, 20, 30 anos, né? Eu já fiquei hospedado na casa de um monte de gente pela primeira vez, e a gente pensa que já conhece há 30 anos a pessoa. A pessoa deixa a gente entrar na casa dela, abrir a geladeira dela, comer as coisas dela. Então é muito bom. E só Jesus pode fazer isso. E é uma alegria estar aqui de volta. Eu fico muito feliz de estar aqui com os meus irmãos, com essa família da fé. E como eu sou lá de Pernambuco, mas dizem que eu pareço um pouquinho meio chinês, japonês, então, menos a barba, né? E eu quero, com alegria, compartilhar a palavra que o Senhor tem me dado. Gênesis, capítulo 1. A partir do versículo 3 até o 13. Gênesis 1, de 3 a 13. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Versículo 6. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a porção seca, a parte seca, e assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies, e assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes, de acordo com as suas espécies, e viu Deus que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Amém. Glória a Deus por sua palavra. Eu quero pensar um pouquinho numa questão que faz a gente refletir. Se nós tivéssemos a capacidade de antever algumas coisas, de saber antes que elas acontecessem, o que nós faríamos em relação a isso? Por exemplo, vamos começar uma mulher grávida. Se a mulher está grávida e Deus falasse tudo que aquele garoto ia ser, ou aquela garota, de coisas principalmente ruins. Então você tira a ultrassonografia e no seu ventre está um garoto, e você tem uma revelação desse garoto, você vai colocar o nome do garoto de Fernando, vão chamá-lo de Fernandinho, e daqui uns dias ele vai se tornar o maior traficante do mundo, Fernandinho Beiramar. O que essa mãe faria se ela soubesse que o filho que estava no ventre dela ia ser o Fernandinho Beiramar? A mulher está grávida, e ela vai ter uma menininha, e se ela pudesse ver que aos 3 anos de idade, essa menina ia ser estuprada, morta e deixada no carro, como foi há umas 3 semanas atrás, aqui no interior de São Paulo, alguma coisa assim. Se ela tivesse essa revelação para saber que essa criança ia ser estuprada e morta aos 3 anos de idade, o que essa mãe faria nesse caso aí, se ela pudesse saber, antes que acontecesse, que iria acontecer esse fato? Se aqueles pais lá de Goiânia soubessem que, quando estava grávida, que aos 13 anos o menino, por causa do bullying lá em Goiânia e tal, ia pegar o revólver e aprender a atirar, ia matar 2 e ferir um bocado, e estragar a vida dele, da família, etc. O que aquela mãe faria? O que você faria? Essa reflexão. Se você estivesse grávida e tivesse toda uma revelação de que sua filhinha tão linda, que você
colocou o nome, fez um enxoval todo rosinha e tal, e aos 12 anos ela disse, eu sou lésbica, e eu não quero saber desse negócio de igreja, e você tivesse essa revelação que ela dissesse isso, e que ela fosse para o mundão assim, o que você faria? Se você soubesse que aquela menina tão linda que você criou, quando chegasse na faculdade, ia se tornar uma descrente, filósofa, ateísta, e ia levantar a bandeira contra o Deus e contra tudo e todos que se chama culto e Deus. Se você estivesse grávida, os homens, pais dessa criança, o que você faria se tivesse esse poder de saber antes o que iria acontecer, principalmente nesse caso? Bom, nós não temos essa revelação, basta cada dia o seu próprio mal, não temos essa revelação da nossa história, Deus tem, nós não temos, livro da vida está lá, Salmo 139, antes de cada dia existisse, Deus já sabia todos eles, mas nós não temos, mas é um fato que o Fernandinho Beiramar existe, que as crianças foram estupradas e mortas, que o menino matou por causa do bullying lá, aos 13 anos de idade, que as pessoas estão desvirtuando suas vidas, e estão nas drogas, estão nas cadeias, estão cheias, o mundo não está bom, filhos de pastores estão virando ateus, isso é um fato, alguém está sofrendo tudo isso. Mas a reflexão é para que nós pensássemos o que nós faríamos. Bom, a maioria de nós, sem precisar de uma tragédia tamanha, uma grande parte do mundo abortaria. A maioria das pessoas aborta até sem necessidade de uma revelação assim. Basta dizer, não tenho tempo para criar essa criança, não estou preparado, etc. E as clínicas estão aí, o aborto está aí. Imagina se aquela pessoa soubesse que ia ser o Pablo Escobar, o chefe do cartel de Medellín, se ia se tornar essa turma toda aí, se ia se tornar um membro do Estado Islâmico, etc., alguns abortariam. Agora, existe uma pessoa que sabe tudo, sabia exatamente de tudo que iria acontecer antes que acontecesse, essa pessoa chama-se Deus. Ele sabia que o homem que ele ia criar de forma perfeita e maravilhosa, como diz o Salomão em Eclesiastes, Deus criou o homem perfeito, mas ele se enveredou por muitas astúcias e muitos caminhos. Deus sabia que o homem que ele ia criar ia se tornar bandido, ia matar o seu irmão, como Caim, que matou Abel, ia se tornar usuário de drogas. Deus fez o homem para dominar as plantas, como dizia o Miles Monroe, e os homens que são dominados pelas plantas, tabaco, cocaína, uva, até milho, arroz, né? No caso do México lá, que eles fermentam isso aí. Então, Deus nos fez para dominar essas coisas, nos dominam. Deus sabia que haveria prisões e as cadeias estariam cheias, os manicômios estariam cheios de pessoas que, de repente, desistem de viver uma vida sadia e começam a pensar em tantas tragédias e vão por caminhos tortuosos. Deus já sabia, mas a primeira decisão de Deus foi que Ele não nos abortou. Ele não abortou o seu plano de criar o homem. Ele não abortou o desejo, o plano de fazer um homem à sua imagem e à sua semelhança. E nós precisamos de resposta, mas por quê? Podia não ter nada, né? Já que eu nasci para sofrer. Tem gente que diz, eu nasci para sofrer, não sei por que Deus não me abortou, disse Jó. Jó estava sofrendo, com feridas dos pés à cabeça, os 10 filhos morreram, tragédia, alguém perder 10 filhos. Tem gente que fica traumatizada se perder um cachorrinho, imagina perder 10 filhos, né? Gente que não para de chorar porque o cachorrinho morreu, e olha que viveu bastante e tal. Imagina o homem que perdeu 10 filhos, morreram de uma só vez. Perdeu toda a saúde, todo o dinheiro que ele tinha foi para o ralo, perdeu tudo. E ele disse, numa das suas introspecções, da sua amargura, ele disse, maldito o dia que eu nasci. Maldito o dia que eu nasci. Diz que ele falou isso em fevereiro, porque isso diminui um dia, o pessoal brinca dizendo. Por isso que ficaram 28 dias, que o 29 foi que ele amaldiçoou, não existe 29 em fevereiro. Mas ele disse, maldito o dia que eu nasci. Ou seja, ele disse, eu preferia que eu não tivesse nascido para sofrer desse jeito. Então, o homem pensaria como Jó, e olha que Jó era íntegro, perfeito, íntegro, e se desviava do mal. Mas ele fala uma coisa dessa porque o sofrimento dele era enorme. Graças a Deus que depois ele falou outras coisas muito boas, como, por exemplo, eu sei que o meu Redentor vive, esse corpo
corruptível e vai se revestir de incorruptibilidade. Então, graças a Deus que ele falou, depois de 5 minutos ele estava arrependido de ter falado aquilo, mas ele falou. Então, o homem, naturalmente, ele iria abortar aquele plano, porque quem já foi numa Cracolândia, sabe que essas pessoas vivem na Cracolândia, vivem como praticamente animais. Eu já fui lá tentar pregar o evangelho lá em Santo André. Animais vivem muito melhor que aquelas pessoas. Elas vivem como bichos. Eu fui evangelizar uma moça, eu estava evangelizando e lá perto da igreja onde a gente está se reunindo, tem um morro chamado Morro da Quibon, tem uma favela e tal, bem em frente da gente, e eles ficam no meio do mato, parecendo animais. E eu fui lá, orei, tentei subir no morro, aí a moça desceu, porque ela queria alguma coisa, né? E eu fiz a pergunta para ela, quanto você vale? Ela falou, eu valho R$2. Só R$2 você vale? Se eu valho R$2, se você me der R$2, eu tenho tudo, porque é o que eu valho, uma pedrinha de crack. E eu comecei a falar para ela do valor que Deus dá a uma pessoa, mas ela dizia que valia apenas aquilo, porque as pessoas vão perdendo o seu valor. E Deus sabia que, antes de criar o homem, está isso, guerras, misérias, tristeza, pobreza, essa confusão toda no mundo. Mas a primeira decisão de Deus foi, eu não vou abortar. Agora, nós temos que ter uma resposta, por quê? Por que Deus não abortou o seu plano de nos fazer, de nos criar? E eu encontro pelo Espírito Santo a resposta em Gênesis 1, e apenas eu quero falar desses 3 primeiros dias. Por quê? Há muitos anos atrás eu escrevi um livro, meu primeiro livro, chamado 7 Passos para um Novo Homem. E Deus me deu uma revelação de que cada dia da criação, na verdade aqui, cada dia da criação era o preparo de Deus para o filho que ele iria fazer, que ele iria criar. E cada dia desse de Gênesis era como uma mulher grávida, que quando ela descobre que está grávida, ela começa por 9 meses a se preparar para o nascimento. Por 9 meses ela se prepara para receber aquele ser tão lindo e tão belo, que 9 meses depois irá nascer. No caso dos que não são tão apressadinhos, que nasçam antes, mas normal 9 meses. Então ela vai preparar, vai pensar sobre o nome, ela e o pai vão pensar no nome, vão pensar no enxoval, depois 4, 5 meses para saber o sexo, vão definir a cor do enxoval, porque uma mulher de Deus, um homem de Deus não é da teoria de gênero, da ideologia de gênero, mas sim da ideologia de Gênesis, que é diferente, né? Então nós temos a certeza disso. Então ela vai preparar, se é macho, vai dar o nome de macho para menino, né? Se é fêmea, vai dar o nome de fêmea para menina, vai colocar a cor, é rosinha, se é verde, sei lá, vai preparar a cor, vai preparar tudo, o enxoval, o ambiente, o quarto, até as luzes, a lâmpada pode mudar por causa da claridade para o bebê, o bercinho, ou seja, tudo, a festa, o chá de bebê, tudo. Durante 9 meses se prepara para aquilo. Foi o que Deus fez, para aquilo não, para aquele evento tão maravilhoso do nascimento do filho. Foi o que Deus fez em Gênesis. Porque Gênesis 1, a partir do versículo 1, quando fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, os céus dele, como aquele céu, morada de Deus, do Altíssimo, que diz Isaías, que Paulo chegou a ver, o terceiro céu, tinha os céus, ele criou os céus e a terra, havia nesse lugar o jardim do Éden, havia um querubim chamado Lúcifer, os demais anjos e arcanjos, serafins, querubins, etc. E ali entrou a guerra, o dragão e seus anjos guerrearam contra Miguel e seus anjos, Apocalipse capítulo 12, quando fala sobre essa guerra, e a terra tornou-se sem forma e vazia. A terra então veio um caos, veio tudo, e Deus então vai reconstruir algumas coisas, vai construir, criar, ou restaurar algumas, limpar as coisas, a sujeira que Satanás deixou com a guerra. Então, mas esse é outro assunto. Mas a partir do versículo 3, nessa restauração, nessa criação, Deus vai fazer tudo visando o homem, como uma mulher grávida vai preparar durante os 9 meses a vinda daquele bebê. E então ele prepara tudo. Então eu escrevi esse livro há muitos anos atrás, chamado 7 Passos para o Novo Homem. Cada passo era para o novo homem. Então, por que Deus não desistiu do homem que ele havia de criar? Primeiro de tudo, porque ele não ia fazer qualquer homem, qualquer criatura. Ele não ia fazer simplesmente um boi, um camelo, um leão, mas ele ia criar uma pessoa, a sua imagem e semelhança, que seria seu filho. Porque em Lucas 3,38, quando fala da genealogia em forma
de frente para o começo, de trás para frente, ou seja, de agora para trás, em ordem decrescente, vai falando de José, vai falando dos homens de Deus que vão tendo filhos, até chegar em Adão, de forma de frente para trás, e chega em Adão, e no capítulo 3, no versículo 38, fala, e Adão, filho de Deus. Então, Adão não foi feito criatura, uma simples criatura, ele foi feito filho. Então, a primeira razão para Deus não abortar é que é meu filho, eu não vou abortar o meu filho, é minha filha, eu não vou abortar. Mas a razão mesmo que está aqui é porque ele disse, eu tenho uma solução para o homem que eu vou criar. Em Romanos capítulo 1 fala que nenhuma pessoa do mundo, nem dos que já viveram, que já morreram, dos que estão vivos agora, desses 7 bilhões de habitantes do mundo, nenhuma pessoa tem desculpas, se não for uma pessoa feliz, se não for uma pessoa adoradora. Nenhum de nós tem desculpas, em nenhuma hipótese para uma vida, por exemplo, miserável. Os índios, os aborígenes da Austrália, os índios lá no meio da selva amazônica, que nunca chegou um missionário lá, nem esses têm desculpa. Se eles sabem adorar o sol, se eles sabem adorar os rios, o fantasma da árvore, etc. E se eles sabem adorar isso, eles lá dentro sabem que alguém criou tudo isso, eles poderiam adorar o Criador. Mas Romanos 1 fala por isso, os atributos de Deus, tanto os visíveis como os invisíveis, claramente se reconhecem e o homem se torna sem desculpa. Mas nesses 3 primeiros dias da criação, e a palavra dia que é Yom, no hebraico ou era, nesses primeiros eras da criação, Deus mostra já a solução para o homem que ele havia de criar. Então, em primeiro lugar, apesar do caos, apesar do pecado já existir, da iniquidade já existir, que começou no coração de Lúcifer, ele prepara todas as coisas para o homem, ele dá a solução. Deus, amados irmãos, nos dá a solução. Neste mundo caótico que nós estamos, existe uma solução. E a primeira, ele disse, haja luz, e houve luz. E haja separação entre as trevas e a luz, e houve separação entre as trevas e a luz. Luz não é energia. Luz não é... O que é luz? Deus é luz. 1 de João, capítulo 1. João, na revelação do Senhor, ele disse, Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. E o próprio Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E João, também no primeiro capítulo, quando diz no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, diz, e ele era a luz, e a luz é a vida dos homens. Então, Deus é luz, essência, substância de Deus, luz. E quando ele então disse, haja luz, ele dá a primeira solução para o homem que ele ainda havia de criar, e que infelizmente haveria de pecar, e que pelo pecado entraria a morte para todos os homens, toda a desgraça que há no mundo. Mas ele já deu a solução antes mesmo de criar o homem. Ele disse, a minha presença vai estar nessa terra que eu vou criar. E a separação entre a luz e as trevas vai haver, e houve essa separação. Nós, se soubéssemos, se antevíssemos a qualquer coisa que ia acontecer na nossa criança, a maioria de nós, bom, eu não vou ter um menino que vai ser o Fernandinho Beiramar. Eu não vou ter uma criança que depois vai se tornar o maior bandido da América. Eu não vou fazer isso. Mas Deus, sabendo que todas as coisas iam acontecer, ele disse, eu vou fazer esse filho e eu vou dar a solução para ele, para que nenhum deles tenha desculpa. Porque ele vai ser filho, e aqueles que querem ser filhos serão pela minha palavra. E ele disse, haja luz, e houve luz. E quando ele diz, haja luz, ele está dizendo, haja a minha presença. Nós só não andamos na presença de Deus se nós somos rebeldes a ele. Como foi Caim, como foi Adão, como foi... E como são tantos homens e tantas mulheres neste mundo. Nós não temos desculpas para isso. Então ele disse, haja a minha presença. Deus não é um pai ausente. Ele não é um pai que teve o filho e deixou o filho para lá, foi trabalhar, foi viajar, foi ganhar o mundo e deixou o filho lá sozinho com a babá e a mãe também foi embora. Não, Deus disse, haja luz e houve luz. E para nós entendermos melhor como é que essa presença de Deus pode se sentir no homem que ele havia de criar, ele criou o homem com um espírito, alma e corpo. Na verdade, os teólogos dizem aquela frase que é tão conhecida, eles dizem, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Ele nos criou seres espirituais. E então, quando ele nos cria, ele disse, haja luz, e Deus habita no nosso espírito. E em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, fala, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Nós sabemos que essa luz só está chegando até nós por causa da lâmpada, o objeto que retém a energia, que faz acontecer essa iluminação, essa luz ali que vem por meio da fiação toda, de toda a estrutura, de todo o mover
das águas, no caso hidrelétrico, ou eólica, no caso de ventos, etc. Mas nós sabemos que precisa de uma lâmpada, um objeto para reter essa luz. E lâmpadas, aqueles que são aí formados nessa questão, sabem que ela não pode ter contato com o mundo externo. Se você fizer um furinho aqui, já era a iluminação aqui, não pode ter nenhum furo, nenhum contato com o exterior. Então, o nosso espírito, que Deus nos criou porque somos diferentes de animais, reteria com toda certeza e com a capacidade que Deus fez, a luz, que é a presença de Deus. Então, ao invés de abortar o plano de nos criar, Deus disse: haja minha presença no espírito do homem. Quando nós recebemos Jesus, o nosso espírito é renascido, e nós podemos ter dentro de nós, do nosso espírito, a presença de Deus. Podemos estar até fracos no nosso corpo, mas se o nosso espírito estiver fortalecido, como Paulo ora, para que o nosso espírito seja fortalecido, nós até esquecemos da fragilidade do corpo, porque o nosso espírito começa, pelo poder de Deus, a externar esse poder até para o nosso corpo. Então, queridos, qualquer um de nós que dá desculpas por não... eu não estou sentindo a presença de Deus, estou na igreja há tanto tempo, não estou sentindo a presença de Deus. Cheguei na igreja e não entendi nada, não senti nada. Queridos, não existe desculpa para eu falar esse tipo de coisa, ou para eu tomar esse tipo de decisão, porque Deus não vai criar a luz, Ele já é a luz, e Ele disse: haja luz, e houve luz. Não vai haver luz, ela já houve, ela já existe. Deus disse: haja luz, a presença dEle é real. Jesus disse em Mateus 28, não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus estava do começo ao fim, por isso Jesus, no caso, Jesus que mostrou Deus aos homens, se tornou Emanuel, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sempre costumo dizer, os filhos que são do meio, diz filho do meio é meio complicado, porque os pais tratam bem o filho mais velho, assim, depois o caçula é o mais queridinho, e aí o mais velho geralmente é o burro de carga, né, que ajuda a carregar os outros irmãos nas costas, e o do meio fica esquecido. Meu filho dizia: não, engana o seu, eu falei para ele, o do meio. Filho do meio somos todos nós, porque Jesus é o filho primeiro e o último, e todos nós somos do meio. Ele é o alfa e o ômega, e nós somos os filhos do meio, tratados por aquele que é o começo e o fim. Então, Ele é o Filho único, que é o primeiro, o primogênito da nova criação, o último também, e nós todos estamos ali acoplados nele. Então, haja luz, houve luz. Nós não temos desculpas, queridos, para não sentirmos mais a presença de Deus, para estarmos desanimados espiritualmente, para dizermos: é o último culto que eu vou, se Deus não falar comigo, Deus tem falado, eu vou desistir desse negócio de culto. Não, não podemos assim. Mas é porque... E aí nós começamos a dar desculpas, e nós não temos desculpas. Deus nos revelou sua presença ali. Só que Deus é muito grande, não dá para mensurar o tamanho de Deus. Deus é Deus. Os agnósticos dizem que é impossível ter contato com Deus, é impossível ter relacionamento com Deus. Então fica muito complicado. Então os maçons dizem que Deus é o grande relojoeiro, que Ele fez o mundo e os homens como se fosse um grande relógio que deu corda lá no relógio, deixou o relógio para lá, bom, agora já dei corda, agora é um Deus inacessível. É o grande relojoeiro do universo, arquiteto do universo, e não tem relacionamento pessoal. Então Deus é luz. Quem é que consegue caminhar na presença da luz? Quem é que tem acesso a Deus? E então Deus disse: não, eu vou fazer um filho que tem acesso a mim. No segundo dia, Ele criou um céu visível para nós. Porque no princípio Ele já havia feito os céus e a terra, e os céus são as moradas do Senhor, mas Ele fez um céu para a gente. Pode ver que no segundo dia Ele separou as águas que estavam acima de baixo, colocou um limite em águas, e criou, está dizendo aqui, fez um céu, a qual chamou de firmamento. Este céu que nós temos como visível, ou essa visibilidade, essa visualização deste céu, é a segunda solução de Deus para o nosso problema. Para o problema de alma, porque nós temos o Espírito, somos um Espírito, então tem a presença de Deus. Mas nós não somos apenas Espírito, nós temos uma alma. E na nossa alma estão os nossos medos, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Porque nós vivemos numa terra complicada, se nós começarmos a olhar para a terra, nós vamos ficar mal. Mas de novo, aconteceu isso. Os pastores que gostam de pensar muito em política e ficam lá na internet: e agora? Agora vai, dessa vez o Moro vai prender. Os caras vão lá e soltam. Aí o pastor mandou para mim no WhatsApp:
a lista dos senadores que fatiaram os processos, tiraram quase todos os processos do Moro, tiraram tudo quase do PT, PSB, não sei que lá, não sei que lá, PMDB. Está terrível. A coisa é difícil, está vendo? Tiraram. Você acha que eles não iam tirar? E aí os pastores ficam preocupados, olhando para a terra, mas olha, e aí vamos ver se a gente consegue um presidente crente. É meio complicado, né? Não sei que seja no milênio, mas aqui é meio complicado a gente ter um. O que ele vai fazer com o dia 12 de outubro, dia de Aparecida? Vai conseguir tirar? O que ele vai fazer com a marcha dos gays? Ele vai conseguir tirar? Não sei, mas vai ser meio complicado. A gente pode influenciar poderosamente. Agora, mudar, eu acho que vai ser meio difícil. Esse Brasil. O pessoal diz, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Os profetas falam isso, alguns. Aí eu me pergunto, qual é o Brasil que é do Senhor Jesus Cristo? Eu sei que é bonita essa frase, é linda essa frase. Eu também queria que isso fosse. Mas se você olhar, não é bem assim. Qual é o Brasil que é do Senhor Jesus Cristo? O de Parintins, do Boi Azul e do Boi Vermelho? O do Juazeiro, do Ceará, da adoração ao Padre Cícero? Dos romeiros do Brasil? Romeiros são aqueles que estão indo para Roma. Bom, se é do Senhor Jesus Cristo, vai ter que deixar de ser romeiro para ser celestino, celestial, qualquer coisa assim, né? Porque a turma do Brasil é romeiro, eles vão para Roma. À medida que eles vão fazendo as suas romarias, eles estão caminhando para lá. Qual que é o Brasil do Senhor Jesus Cristo? Da Avenida Paulista aqui, a Parada Gay, uma das maiores do mundo. Qual que é o Brasil do Senhor Jesus Cristo? Dos políticos, da bancada evangélica, que são piores do que a que não é evangélica. Por causa de tudo isso, Deus criou o céu. Deus criou um céu para resolver o nosso problema de alma. Deus criou um céu para Davi. Davi, no Salmo 8, diz, quando eu olho para o céu, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que tu criaste. Eu me pergunto, que é o homem para que dele te lembres? Contudo, um pouco menor fizeste, algumas traduções mais antigas dizem, um pouco menor que Elohim, um pouco menor que Deus. Alguns tradutores colocaram um pouco menor que anjos. E aí, bom, o importante é que ele nos fez muito especiais. Mesmo que seja Elohim ou seja anjos, ele nos fez seres muito especiais. E aí Davi disse, puxa, eu vejo, quando eu olho para o céu, eu vejo o teu amor. Foi dele também o Salmo 19, quando ele diz, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite revela sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala, de longe ouve-se a sua voz. Quando ele olha para o céu, ele vê poder de Deus, glória de Deus, mas ele vê amor de Deus. Quando ele olha para o céu, ele diz, poxa, eu estou nessa terra, mas aí você descobre, você olha para o céu e descobre que Michel Temer não é presidente do céu. Aleluia. Ou lá não tem Renan Calheiros, nem Rodrigo Maia, ou esses juízes, Lewandowski, nem tem esse nome lá no livro da vida. Esses caras não estão, Dias Toffoli não está lá no céu, não é juiz lá no céu, só existe um juiz. O nosso Deus é o juiz do céu, o Supremo Tribunal Celestial, esse é a corte verdadeira. Se depender desses camaradas, vai ser muito difícil, você vai ficar em depressão, em angústia, em solidão, você vai ser tentando remar contra a maré, você vai querer que o Brasil seja do Senhor Jesus Cristo, a força, Jesus olhar, nem Jerusalém é, quanto mais o Brasil. Ele falou, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te abrigar como uma galinha abriga seus pintinhos debaixo das suas asas, mas não quisestes. Se fosse hoje, Jesus diria, Jerusalém é do Senhor Jesus Cristo, né? Mas você vai lá, os católicos tomaram conta de tudo lá. Aí os pastores vão lá tirar foto do lado da estátua de Elias. Aí vão lá para a igreja da Natividade. Eu não vou aqui, se eu quiser ir para a igreja católica, eu vou para a Sé aqui, porque eu tenho que ir para Israel para visitar a igreja católica lá em Israel. Fui lá dizendo, então vocês entram aí que eu vou ficar aqui. Eu não quero saber disso. Eu sou bem... Bom, quer conhecer prédio bonito? Tem aqui no Brasil, tem um monte. Nem Jerusalém é. Então, ele fez um céu para a gente. Ele fez um céu para a gente olhar e dizer, Deus, eu não sei vocês, mas apesar da minha idade, 52 anos, eu me sinto como uma criança quando eu estou com Deus. E eu me sinto atravessando a rua como se Ele estivesse pegando na minha mão. Eu olho para o céu e vejo que Ele é Deus, Ele é bom, Ele é meu Pai. Ele resolveu meus problemas de alma quando Ele visualizou o céu. Mas não apenas Ele visualizou o céu para a gente, mas Ele deu o acesso, porque, lembra, Ele fez a sua presença, haja luz e houve luz, mas a luz é tremenda. Ele disse para Moisés, nunca ninguém me viu a minha face e ficou vivo, então eu vou deixar passar minha glória aqui. E glória lá no hebraico é a minha bondade, eu vou deixar passar a minha bondade para você. Ou seja, Ele é luz, mas um dia Jacó teve um sonho. E Jacó teve o sonho com uma escada que tocava o céu e a terra, porque
Para a gente que é brasileiro, meio baixinho assim, aí alguém chega e coloca um armário lá em cima e tem que subir na escada para... Ou então pedir para o filho, que geralmente os filhos crescem mais do que a gente, né? Então usa o filho de escada, vai filho, pega ali para mim. Então, esse segundo dia, quando ele fez o céu, ele também criou o acesso. Por isso que a nossa alma pode ficar feliz, porque ele fez um acesso. Jacó teve o sonho com uma escada que tocava o céu e a terra. E essa escada, nessa visão, nesse sonho que ele teve, ele viu que anjos de Deus subiam e desciam, subiam e desciam, subiam e desciam. E quando ele acordou, ele disse, essa é Betel, casa de Deus. E ele prometeu servir o Senhor para a vida inteira. Em João capítulo 1, versículo 51, Jesus revela ou decifra ou interpreta o sonho de Jacó. Ele disse, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Significa que no segundo dia da criação, Deus disse, eu vou criar um acesso para o homem me encontrar. Eu vou fazer um acesso para o homem subir à minha presença. E esse acesso chama-se Jesus, a escada de Jacó. Então nenhum de nós tem desculpa, porque a Bíblia diz em João 1, versículo 14, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecido. Porque ele se fez carne e habitou entre nós, a parte que toca o céu é a sua divindade, a parte que toca a terra é a sua humanidade, e ele fez com que a escada desse acesso aos céus, à morada do Senhor. Então nós não precisamos ficar em depressão, em angústia, em solidão, em murmurações, porque Deus criou um céu, ele visualizou um céu, mas ele fez o acesso do céu ao homem que ele havia de criar. E então, esse segundo dia revela o acesso de Deus, a solução de Deus ao homem. Nenhum homem tem desculpa, volto a repetir Romanos capítulo 1, nenhum homem tem desculpas por não ter contato com Deus. Ah, não sinto a presença de Deus. Sentir é um verbo que faz alusão à minha alma. A alma tem os seus sentimentos, seus pensamentos. Por que você não sente? Primeiro, porque não crê na luz, na presença dEle, que é o teu espírito ressuscitado, que estava como morto. Segundo, porque não pegou o seu eu, a sua personalidade, e disse, ao invés de ficar olhando aqui para essa terra, ao invés de rastejar nos problemas dessa vida, eu vou olhar para o céu e vou ver que Deus é muito bom. E então, por isso, Deus não abortou o plano de fazer o homem. Mas no terceiro dia, Deus olha para a terra que ele havia criado, olha que a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, então ele não cria outra terra. A terra já está ali, mas há um tumulto agora de águas. As águas ainda estão tumultuadas. E então ele separa as águas e chama de mares, rios, mares, etc. E separa a porção seca, chamou de terra. E então ele deu uma ordem àquela terra que até então não produzia nada, não tinha nenhuma produção. Ele disse, produz a terra ervas que deem sementes, árvores frutíferas de todas as espécies. Mas Deus sabia que o homem iria pecar. E o que aconteceu? A terra que iria brotar tantas coisas lindas, agora ia brotar cardos, abrolhos, espinheiros. Aquela terra que deveria ser frutífera ia entrar poluição, destruição. Os dejetos iam acontecer, iam derrubar uma cidade como lá em Minas Gerais. Na ânsia das pessoas de extraírem a riqueza dessa terra, muitos iriam morrer. Milhões iriam morrer nos diamantes de sangue, como naquele filme lá. Por causa de um diamante, milhares de pessoas são mortas. Ou qualquer outro. Lá em Serra Pelada, no Pará, ou aos lugares aqui no Pará, muito ouro lá. Mortes e mais mortes, assassinatos, sangue derramado por causa da riqueza da terra. Ou seja, Gênesis 3,17, Deus olhou para Adão e disse, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa, disse ele. A terra se tornou maldita. E então, como é que Deus resolve isso? Primeiro, nós fomos feitos do pó da terra. Então, o primeiro dia, quando ele diz haja luz, ele faz uma alusão ao espírito do homem, porque Deus é espírito e o espírito do homem é lâmpada do Senhor. Então, ele habitaria no nosso espírito, então ele faria de nós seres espirituais que entendem a sua presença, que creem na sua presença, que recebem o seu poder. Segundo lugar, ele fez um céu acessível, bem visual, bem presente, porque a palavra de Deus não está longe, como disse Moisés ao povo de Israel em Deuteronômio 30, não está longe de nós. Ele visibilizou o seu acesso a nós. Mas em terceiro lugar, ele sabia que o homem ia pecar, e naquele momento que Adão e Eva pecaram, nossos pais genéticos,
que tinham dentro deles todos os genes humanos, ele resolveu o problema do homem. Ele matou um cordeiro. Eu imagino Deus olhando para o seu filho amado Jesus, o Salvador, dizendo: filho, é isso mesmo, topa? Você vai se entregar pelo homem, pelo filho que nós criamos, em vez de abortá-lo, você vai salvá-lo. Pai, pode deixar, eu me entrego. E naquele dia, na fundação do mundo, o Senhor Deus matou um cordeiro. Não está escrito em Gênesis que é um cordeiro. Quem revela que foi um cordeiro foi o próprio Jesus, que revelou lá no final das eras a João, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Diz assim: adorarão a besta, todos os bestas, né? Adorarão a besta, todas as pessoas que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu sei que há uma teologia americana dizendo que a turma antes de Jesus, do nascimento em Belém, não era filho. A teologia americana diz isso e várias pessoas pregam esse negócio. Eles dizem que não era filho, a turma era qualquer coisa, e aí dizem que quando Jesus desceu ao inferno foi para pregar para a turma se tornar filho, aquela ressurreição lá. É uma teologia americana que a turma gosta desse negócio. Eu não gosto disso. Na verdade, eu não gosto dessas histórias, porque eu gosto da palavra de Deus, eu gosto do que a Bíblia ensina. E eu creio que a Bíblia que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ela está dizendo que Jesus é ontem. O Espírito Santo, claro, desceu no dia de Pentecostes definitivamente, mas ele já estava lá no princípio. O texto diz: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Se eu achar que Jesus não tem, se Jesus só chegou lá em Belém há 2000 anos atrás, então eu vou esquecer João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se eu achar que graça só foi inaugurada ali por Mateus, como? A Bíblia diz que a graça é desde os tempos eternos. Davi fala no Salmo 63, a tua graça é melhor do que a vida. Nunca ninguém foi salvo ou justificado por lei ou por obras ou por qualquer coisa, nem naquele tempo, nem hoje, nem em tempo nenhum. Sempre foi graça. Graça sempre existiu, se não é a graça de Deus, todos nós já estaríamos mortos. O que existe são os tempos, amadurecimento da nossa vida, da história, mas graça sempre foi graça, Deus sempre foi cheio de graça. E então, Deus chega aí, e Apocalipse 13, 8, Jesus revela a João que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Na verdade, esse texto que Deus revelou a João, mais o texto que Deus revelou a Pedro, juntando, nós sabemos que é a obra de Jesus na questão dos tempos eternos. O apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20, fala que não foi com prata nem ouro que fostes resgatados do fútil procedimento que vos legaram vossos pais, mas pelo precioso sangue do Cordeiro sem mácula, Cristo. Aí ele coloca Cristo, Cordeiro sem mácula, Cristo, cujo sangue foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, ou seja, o sangue de Cristo, do Cordeiro, a morte de Cristo, foi conhecida antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já sabia que o homem ia pecar, e ele então preparou o plano de salvação desse homem. O sangue dele foi conhecido antes da fundação do mundo. E aí Pedro diz: mas derramado nesses últimos tempos, aliás, manifestado nesses últimos tempos por amor a vós. Então, nós pegamos o texto de Apocalipse 13, 8, com Pedro, 1 de Pedro 1, 18 a 20, e nós entendemos que a obra de Cristo foi conhecida antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto na fundação do mundo, ali, e foi manifestado no Calvário, há 2000 anos atrás. Confirmado ali, quando ele termina com as palavras, tetelestai, está consumado. Então, Deus sabia que o homem ia pecar, mas ele planejou a salvação desse homem, e no terceiro dia fala da restauração do nosso corpo. Se no primeiro dia fala de Deus, haja luz, morando no espírito do homem. Se o segundo dia fala, haja um firmamento para que o homem veja que existe a minha proteção, minha provisão, meu poder, minha bondade, minha glória, para que ele não viva com medo, ansiedades, angústias, etc. No terceiro dia, ele chega para a terra e diga: terra, produza. Por quê? Porque ele sabia, a terra se tornaria maldita por causa do pecado. E terra não fala só do espaço onde moramos, mas fala do nosso próprio ser, porque também fomos feitos pela terra, por terra. Então ele mata um cordeiro e derrama até a última gota de sangue do cordeiro. E então ele nos restaura pelo seu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há cura. Porque você acha que Jesus não tinha nenhuma doença? E ele cura todas as pessoas que chegaram a ele. Ele cura pessoas com doenças pequenas ou doenças
que o médico já desenganou. Ele cura pessoas com uma palavra, ele cura pessoas por um processo. Ele cura um cego, como Bartimeu, quero, enxerga, e ele cura um cego com terra, cuspe, laminha nos olhos e manda lavar no tanque de Siloé. A terra é o homem, o médico, aí é pó da terra, o homem que foi feito da terra. O cuspe que ele, ali é a unção que esse homem tem, a unção que ele tem, a inteligência que Deus lhe deu. E o tanque de Siloé é o hospital, mas quem curou foi Jesus. Em outras palavras, ele vem e nos cura. E quando Deus diz, queridos irmãos, terra, produza ervas que deem semente, árvores de todas as espécies, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que uma terra que produz, em primeiro lugar, é uma terra curada. Terra curada. Nós temos que ser uma terra curada, do espírito, da alma e do corpo. Eu sei que nós não estamos vendo muitas coisas. Eu costumo dizer, eu fui da mesma igreja, né, antes, igreja dos nossos irmãos queridos, presbiterianos. Nasci e me criei na igreja presbiteriana, pastor Chang também era da presbiteriana. E uma igreja antiga, reformada, mas eu, não sei a realidade sua, mas a minha era, eu costumo dizer que eu era da igreja do boletim, não tinha um boletim. Aí no boletim tinha assim, doentes, enfermos. Vamos orar pela irmã Maria que está doente. Ok, a gente ora. Daqui umas 3 semanas, um mês, vamos orar pela família da irmã Maria que morreu. Eu fui criado nessa igreja. Ou seja, eu não fui criado vendo milagres. Sabe o que significa isso? Não é que eu estou falando mal dos meus queridos irmãos, eu tenho até a minha família ainda lá. Eu estou dizendo que eu fui criado numa igreja natural. Nós não estamos crendo mais em curas, em milagres. A gente vai para lugares pentecostais, tradicionais, agora é qualquer um, a gente vai lá, os caras entram com cadeira de roda e voltam na cadeira de roda. Mas será que Jesus não quer mais curar hoje? Porque a gente dá as nossas desculpas, mas deve ser porque, de repente, se a gente ora, a pessoa vai chegar a Globo e nós vamos virar Deus para o pessoal. Querido, é só você fazer uma oração quietinho lá e não deixar nenhum holofote te pegar. O fato é que quando Deus olha para a terra e diz, terra produza, Ele está dizendo que uma terra que produz é terra curada. Nós temos que ser curados, mas a nossa cura começa da nossa vida no Espírito. Se você estiver grávida e pudesse ver, seu filho vai ser Fernando, vão chamá-lo de Fernandinho, e depois vai ser Fernandinho Beiramar, porque ele vai gostar muito de praia, ele vai se tornar o maior bandido do Brasil. E aí, você vai fazer o quê? Vai matar esse bicho antes que ele nasça. Porque isso é um bicho. Não, você vai começar a dizer, haja luz na vida dele. Porque Deus é Deus, você vai começar a profetizar, porque a palavra profética vinda de Deus tem poder. E ele disse, haja luz. E você vai dizer, filho, estão dizendo aí, estou vendo aqui que você vai querer ser um bandido, mas eu declaro que você vai olhar para o céu e você não vai resistir à bondade de Deus sobre você. Filho, qualquer trauma que acontecer, que vai tornar você uma pessoa raivosa e querendo matar as outras, eu declaro em nome de Jesus que o sangue de Jesus te cura. Porque em terceiro lugar, a solução de Deus para a vida do homem é restaurar o seu corpo, a sua vida. Quando Ele derrama até a última gota de sangue do Cordeiro, Ele está dizendo, a terra que produz é terra curada. Queridos, nós temos que ser pessoas que produzem. Às vezes não temos nem mesmo as respostas para qual o propósito da nossa vida. E então Deus começa a tratar conosco e mudar a nossa história. Mas além de terra que produz ser uma terra curada, terra que produz é uma terra próspera. A palavra prosperidade, dentre outros significados, significa paz no coração. Uma pessoa próspera é uma pessoa que tem paz no seu coração. Sabe por que ela produz? Porque ela tem paz. Ela sabe quem ela é, ela sabe para onde ela vai, ela sabe se opor aos inimigos. Por exemplo, Eliseu. Eliseu, quando foi receber o poder dobrado do Espírito Santo que estava sobre Elias, Elias disse, você sabe que eu vou subir hoje? Eu também sei, mas eu não vou largar você. Os outros amigos, colegas de ministério falavam, larga o pé, larga do Elias, rapaz, sabe que hoje ele vai subir? Eu sei disso, calem-se. Por quê? Porque Elias sabia quem ele era. Eu sou um filho de Deus. Ele sabia o que ele queria, eu quero herança espiritual. Ele sabia o que ele queria. Ele enfrentou qualquer oposição. Um verdadeiro líder sabe quem é, sabe o que quer, sabe enfrentar qualquer oposição e sabe para onde vai. Ele disse, não te largo, eu sei o que Deus tem para a minha vida. Porque
Queridos, um crente tem que ser uma terra produtiva. Você é um pedacinho de terra. A pergunta é, você é produtivo? E produtivo para quem? Você produz para quem? Uma árvore não come seus próprios frutos. Uma árvore produz para abençoar outros. Se eu sou, Salmo 1, como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que na estação própria dá o seu fruto, a sua folhagem não murcha, e tudo o que fizer prosperará, prosperará para quem? Querido, se você for uma pessoa poderosa na terra, você vai ser poderosa para quê? Para quem? Para abençoar tantas vidas. Deus não te fez para a escravidão. Deus não te fez para estar anulado. Ah, eu não sou ninguém, um dia eu vou para o céu. Eu aprendi assim. Não, eu não posso ser essa igreja natural. Eu sou uma igreja que tem a solução de Deus para mim. Se Deus não me abortou, é porque Ele tem um plano para a minha vida. Deus não abortou nenhum de nós, queridos. Deus não abortou os propósitos da nossa vida. Agora, por que nós estamos nos abortando? Nós estamos nos abortando por falta do conhecimento da presença de Deus em primeiro lugar. Eu estou terminando a palavra, a mensagem, para dizer que isso tem mexido comigo. Ele não disse que vai haver luz, ele disse que já houve luz. Haja luz e houve luz. Talvez haja luz na sua vida, não, haja luz. A presença dele é real. Até, como eu disse, lá no meio da selva dos aborígenes australianos, a presença de Deus é real lá. Pra você ter ideia, até no inferno Jesus foi. A presença de Deus é real. Então, quando ele disse, haja luz, houve luz. Haja separação entre as trevas e a luz. Já houve separação entre as trevas e luz. O diabo é sinônimo de trevas, o príncipe das trevas, o reino das trevas, o império das trevas, mas já foi separado da luz. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então ele não vai preparar para você uma luz, a presença dele já é real. Como que Abraão se converteu? Se não teve nenhum pregador, qual foi o evangelista que pregou para Abraão? O pai dele era o idólatra, o Terá, fazia imagens. Como é que o cara se converte? Deus é luz. Deus é presente, Deus é real. E o homem pode ouvir a sua voz, mesmo sem alguém falar nada a ele. Sem linguagem, sem fala, de longe ouve-se a sua voz. Salmo 19. Mas Deus é presente em você, todos são crentes aqui. Todos têm o espírito renascido, nasceram de novo. Mas em segundo lugar, você tem uma alma, o seu eu. Aí você acorda de manhã e você diz, puxa, vou de novo enfrentar aquele patrão que não gosta de mim. Vou enfrentar de novo aquele trabalho, aquele emprego que eu fiz faculdade durante 4 anos, 5 anos e me arrependi de ter feito. Não era aquele meu chamado, não era aquilo, vou ter que trabalhar nisso de novo. E você convive com a sua alma. Então o que eu te aconselho? Deus tem uma solução para você, Ele fez um céu. E você olha para o céu e Salmo 121 também, Davi diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e essa terra aqui. E eu olho para o céu e Deus vai dizer, eu tenho uma solução para você. E Ele começa a tratar com a tua alma, tirar os seus medos, tirar as suas angústias, tirar os seus traumas, transformar a sua história. E você, de uma pessoa triste, infeliz, passa a ser uma pessoa feliz. E aí você começa a abençoar outros. Porque você olha para o céu. Para de olhar para o Temer, que ele não é presidente do céu. Lula nunca foi presidente do céu, graças a Deus. Nem nunca será. O presidente do meu céu, que não é presidente, é rei, porque ele não foi votado, ele é Deus. Ele continua sendo o mesmo. Você olha para o céu e diz, puxa, eu sou embaixador do céu aqui na terra. Mas você olha para o seu corpo e diz, mas o meu corpo está definhando, eu estou mal, meu corpo está somatizando todas as doenças da minha alma. Não, mas a minha alma foi curada e o teu corpo começa a ser regenerado também. Eu termino a palavra com a oração de Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Paulo faz uma oração para os crentes da Pão da Vida, da Pamplona. Ele diz assim, e o Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de Jesus.
Significa que nós vamos orar pela irmã Maria que está doente. E daqui uma semana, vamos orar pela irmã Maria que está vindo num culto de ação de graça, vamos dar uma festa aqui. Vamos orar pela família da irmã Maria que morreu, porque eu fui criado com esse negócio de orar pela família do povo que morreu. Porque a gente já começa duvidando de tudo. E Deus já deu a solução para nós. Queria que você ficasse em pé, eu quero orar por sua vida. Aleluia. Pai, louvado seja o teu nome. Eu te agradeço pelos meus irmãos, porque eu também sou dessa igreja, porque essa igreja tem o Senhor como Pai, e assim como eles, eu sou teu filho. E essa igreja tem um nome maravilhoso, um nome lindo. Essa igreja leva o nome de Jesus, o pão da vida. O Senhor é o pão da vida. E quem não comer desse pão não tem vida, porque só esse pão é o pão da vida. E nós queremos, Senhor, nessa tarde te agradecer, te exaltar, porque nós não somos religiosos, nós não somos fariseus, ou saduceus, ou essênios, ou zelotes, nós não somos do partido de Paulo, de Pedro, de Cefas, ou de Apolo, ou de qualquer um, nós somos do Senhor. E nós cremos, Senhor, que a tua graça é desde os tempos eternos, e que mesmo o mundo estando nessa confusão no qual se encontra, o homem não tem desculpas por estar nessa confusão. O Senhor, antes de nos criar, antes de nos formar, antes de nos criar no ventre da nossa mãe, o Senhor já planejou a solução para a nossa vida. Nós recebemos em nome de Jesus a palavra do Senhor que não pode falhar, porque a tua palavra não pode jamais voltar vazia. O Senhor Jesus disse, e é muito claro, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Nós não estamos aqui confiados em palavras de homens, ou interpretações de profecias humanas, nós estamos aqui crendo na tua palavra, e o Senhor disse naquele dia, na fundação do mundo, haja luz e houve luz, e tu és luz. Nós te recebemos, Deus, nosso Pai, nosso Messias, nosso Rei, nosso amado Espírito Santo, nós te recebemos como luz, o nosso Espírito te recebeu, porque o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, nós somos essa lâmpada do Senhor. Nós não temos desculpas para não sentirmos tua presença, nós não temos desculpas para não vivermos na tua presença, nós não temos desculpas para vivermos de religião em religião, porque nós rejeitamos toda a religiosidade da nossa história. Declaramos em nome de Jesus que somos a tua lâmpada e essa é a tua solução para nós, o nosso espírito transformado, regenerado, porque quando nós pecamos, o nosso espírito morreu ali, se afastou do Senhor, a tua glória, nós somos separados dela, mas em nome de Jesus, com o teu haja luz, nós te recebemos nessa tarde. Declaramos, Pai, que não apenas nosso espírito foi renascido, mas a nossa alma é restaurada. Quando no segundo dia o Senhor criou um firmamento, o Senhor fez um céu maravilhoso. Os céus do Senhor, só com revelações profundas para se chegar lá, como o Senhor deu a bênção ao irmão Paulo. Nosso irmão Paulo chegou até o terceiro céu. Mas desse céu que o Senhor visualizou para a gente, visibilizou para a gente, Ele revela sua bondade, seu poder, sua glória. E este céu, Senhor, que nós vemos, é a cura para a nossa alma. Quando nós olhamos para o céu, nós lembramos do seu amor. Quando nós olhamos para o céu, tudo o que nós precisamos vem do céu. Tudo que nós precisamos vem do céu, até as nossas finanças vêm do céu. Nós, Senhor, tiramos da nossa alma todo medo, todo trauma, toda ansiedade e declaramos nossa alma curada por seu acesso. Declaramos que recebemos Jesus como a escada da visão de Jacó. Jesus é essa escada que toca os céus e a terra. E nós te recebemos, Jesus, como o Emanuel, o Deus conosco. Jesus deu acesso ao homem para com o Senhor. Muito obrigado, amado Jesus. Mas nessa tarde, nós recebemos também o sangue do Cordeiro, que foi derramado lá na terra desde a fundação do mundo. Recebemos agora o sangue do Cordeiro que nos tira o pecado, a culpa, mas tira também nossas enfermidades, conforme o Senhor deu a visão a Isaías, que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, todas as dores, todas as lutas. Se há alguém doente aqui, eu profetizo o sangue do Cordeiro limpando o corpo, qualquer célula, qualquer glândula, qualquer
glândula linfática, glândulas tireoides, ossos, nervos, músculos, pele. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo, recebendo essas gotas do sangue do Cordeiro, que foi derramado desde a fundação do mundo. E eu lanço a palavra de cura sobre qualquer corpo aqui. Eu sei que o Senhor usa homens e mulheres como servos do Senhor, aqueles que estão na medicina. Mas eles são apenas servos e instrumentos. O médico mesmo é o Senhor. Eu declaro a cura para essa terra. A terra ficou amaldiçoada por causa do pecado, mas o sangue do Cordeiro retira essa maldição. E transforma essa terra, Senhor, cada vida aqui, um pedacinho dessa terra transformada. Mas essa terra não é apenas curada, mas é prosperada pelo Senhor. Dá prosperidade, Senhor, cada dia mais aos teus filhos da Pão da Vida. Porque o Senhor conhece o coração dos teus filhos, um coração missionário. E o Senhor dá a prosperidade aos teus filhos para fazerem missões. Não precisamos fazer mansões, mas precisamos fazer missões. E com toda a prosperidade que o Senhor deu a Paulo, que fez aquelas viagens missionárias que eram caríssimas, e ele nunca nem se preocupou com aquilo, porque o Senhor sempre deu as condições. Revela-te, Senhor, ao teu povo, com toda a prosperidade do Senhor. Eu oro e abençoo o teu povo em nome de Jesus. Amém. E só para terminar, eu quero falar que tudo que você precisa vem do céu. O garoto tinha 5 sanduíches, 3 ele comeu os 3 recheios, que eram 5 pães e 2 peixes. Ele comeu 3 recheios do sanduíche. E aí só tinha aquilo para uma multidão, sei lá, de 30 mil pessoas, porque eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Mulher e criança sempre tem mais. Ó, dá uma olhadinha para você ver se não é. Verdade. Mulher e criança sempre tem mais. 5 mil homens, fora mulheres e crianças. O que são 5 pães e 2 peixes para uma multidão daquela? Nada. Mas ele entregou a Jesus. Jesus levantou para o céu. De onde veio aquela multidão de pão e peixe? Então eu descobri que peixe não vem do mar, peixe vem do céu. Eu descobri que pão não vem da terra, pão vem do céu. Pão da vida veio do céu. Jesus levantou para o céu e disse, agora distribui. De onde veio aquele montão de pão e peixe? Do céu. Você quer ter prosperidade? Só levantar o que você tem ao céu, que é paz no coração. Levanta e tudo vem do céu. Peixe, pão e tudo que você precisa vem de lá. Deus te abençoe, queridos. Deus te abençoe. Jesus, o Salvador, se entregou. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, levando sobre si a nossa o céu de longe viu, pregado lá na cruz, o Rei dos Reis. A guerra se travou e a morte ele venceu. O poder do inferno se quebrou. O chão estremeceu, a pedra removeu e nada superou o seu amor. O Rei ressuscitou, venceu naquela cruz e a morte se rendeu. Pra sempre
a pedra removeu e nada superou o seu amor. O Rei ressuscitou, declara isso, venceu naquela cruz e a morte se te impedir de louvar ao Senhor. Cantamos aleluia. Você é livre para adorar. Você não precisa de nenhum instrumento para adorar ao Senhor. Você é livre para adorar a Ele. Você não é dependente de música. Você não é dependente de microfones. Você pode adorar ao Senhor da maneira que você está agora. Cantamos aleluia. Adore a Ele. Cantamos aleluia. O Cordeiro já venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro já venceu. Cantamos, você pode declarar isso com fé no teu coração. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro já venceu. Os nossos corações, o Espírito Santo de Deus. O Senhor está te renovando nessa tarde. O Senhor está te renovando. Ele está querendo renovar a aliança contigo. Santo, Santo é o Senhor. A tua presença é real e nada pode nos impedir de
de nos achegar, de nos humilhar, de estar perto de Ti, Senhor. Nem mesmo o pecado pode nos afastar de Ti, Deus. Santo, 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 Santo. Invoca o nome do Senhor, querido. Você não é tão sujo que não possa clamar a presença de Deus. Você não é mais pecador do que outros. O Senhor já te libertou. Ele já morreu por ti. Ele é o início, Ele é o fim. E essa ponte, esse elo, Ele está criando com você hoje. Não deixe passar a presença do Senhor. Não perca a oportunidade de renovar a aliança com Ele. Oh, Senhor, nós precisamos de Ti, Deus. Nós renovamos, ó Pai, a nossa aliança contigo, Pai. Oh, o Senhor é presente neste lugar. O Senhor está vivo no meio da tua igreja. Para sempre reinarás, para sempre reinarás, para sempre. Ele é o Senhor, para sempre ressuscitou, para sempre direi que vive Ele está, vive Ele está, para sempre. Ele é o Senhor, para sempre ressuscitou, para sempre direi que vive Ele está, vive Ele está. Sim, Senhor. Senhor, vem reinar aqui. Cristo ressurreto, vivo. Nosso Deus é vivo. Que nesse momento, Senhor, Teu Espírito Santo continue ministrando em cada coração. Senhor Jesus, se há alguém que aqui que tem enterrado sonhos, esperanças, decepções, que hoje, Senhor, venha dar esse entusiasmo, essa esperança, essa paixão de Te adorar, Senhor Jesus Cristo ressurreto. Respostas, soluções para de tudo que nós temos na nossa vida inteira. Obrigado, Senhor Jesus. Que Teu Espírito Santo continue ministrando nos corações. Obras profundas de transformação. Ressuscitar os mortos hoje aqui. Espírito mortos, vem ressuscitar aqui. Derrama na alma Teu amor eterno, Senhor Jesus. Arranca nas nossas mentes todas mentiras, todos enganos do mundo, do diabo. Todos os valores errados, mas que venha trazer uma renovação celestial nos valores eternos da vida eterna. Senhor, venha curar realmente nossos corpos, Senhor Jesus. E que sabemos que o Senhor é médico dos médicos. E a Tua restauração completa em nós. Jesus, seja exaltado, seja glorificado. Eu sei que o Senhor está aqui. Ministra, Senhor, ministra nos nossos corações. Transforma radicalmente cada um de nós, nossas famílias, Senhor. Opera salvações aqui, transformação aqui. Obrigado, Jesus. O Senhor é muito bom. Seja glorificado, seja o único exaltado no nosso meio. O Senhor é grande. O Senhor nos amou, nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor preparou a salvação antes da fundação do mundo. O Senhor conhece bem de cada um de nós, mesmo que nós pecamos contra Ti. E preparou a salvação.
E queremos te ver, Senhor, te agradecemos, Senhor, te louvamos, Senhor, te exaltamos, Senhor, te amamos, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Queremos te amar para sempre, te glorificar para sempre. Aleluia, aleluia, Senhor Jesus. Seja glorificado e graça a favor sobre todos nós. Em teu nome, Senhor Jesus.